quinta-feira para você, amigo teleinternauta de todo o Brasil e do mundo. Seja bem-vindo a mais uma edição do nosso Esporte na Rede, prestes a completar 6 anos de existência. Semana que vem é o nosso programa de aniversário, dia 6, e coincidentemente inauguramos o Esporte na Rede no dia 6 de maio, então a gente vai comemorar 6 anos legitimamente no ar na semana que vem para você, é um programa especial e você não pode perder. Para hoje tem Copa Libertadores da América, já tem jogo rolando aí de mata-mata de oitavas de final, tem rodada nesse meio de semana também, já tem time classificado para as quartas de final. E também Campeonato Brasileiro da Série A, Campeonato Brasileiro com nível técnico sofrível até o presente momento. E claro, tem aqui o Paulo Arnaldo Lima com destaques do Momento Motor. A gente não tem a vinhetinha hoje porque não teve GP, mas obviamente que ele vai fazer o seu destaque aí e relembrar, claro, 20 anos sem Ayrton Senna, que faleceu no dia 1º de maio de 1994. Participe, o programa é feito para você e também tem a análise hoje do Grupo C da Copa do Mundo do Brasil. Então não perca, fique com a gente, participe e fale com ela, nossa simpatia da bola, Luciane Bruno. Boa noite, Luciane. Boa noite, Leandro. Boa noite ao Paulo Arnaldo. Também ao Mário, que está aqui hoje. Claro, uma plateia linda que está aqui hoje. Claro, não podia estar mais bonita, sendo que tem uma charaminha na plateia hoje, que daqui a pouco o Chepeto mostra para vocês. E claro, né, Leandro? O pessoal de casa deve participar do programa, deve mandar os seus comentários, as suas perguntas. E, infelizmente, aí no último fim de semana teve uma coisa chata, né? Um racismo assim. E eu fico pensando o seguinte, como que no século XXI nós temos ainda atos como esse, né? Mas, infelizmente, é o que acontece e é uma coisa que a gente vai falar aqui hoje. Temos outros assuntos e você deve participar também via Facebook, tá ao vivo para você ir de casa. Também temos aqui o e-mail do programa, caso você esteja assistindo a reprise do programa, que é a seguinte: pgmesportnarede@gmail.com, pgmesportnarede@gmail.com. E também pelo site da UpTV você deixa também o seu comentário, a sua dúvida, a sua pergunta. E claro, se você quiser deixar a sua participação, falar mais sobre esse assunto de racismo ou tantos outros que vamos abordar aqui hoje, por favor, participe e mande também a sua pergunta. Temos a pergunta da noite, que infelizmente, enquanto a opção enquete não funciona no site da UpTV, você pode participar pelo Facebook e aqui pelo site da UpTV, tá? A pergunta da noite é a seguinte: no dia 1º de maio é comemorado o Dia do Trabalho, né? O Dia do Trabalhador. Para você, quem fez o melhor trabalho no esporte em 2014? Repetindo para você a pergunta da noite: no dia 1º de maio é comemorado o Dia do Trabalhador. Para você, quem fez o melhor trabalho no esporte em 2014? E claro, você participa aqui do programa ao vivo pelo Facebook também. Estou esperando a sua participação. E que com trabalho você não entenda aquele trabalho de colocar uma galinha preta e tal, não é desse que a gente está falando. Mas participe com a gente, opine, porque o programa é feito para você. Com a gente nesta noite, a velocidade da bola está novamente aqui. Paulo Arnaldo Lima, boa noite, Pedro. Boa noite, Leandro. Boa noite, Luciane. Quer responder aí quem Mário fez o melhor Cardoso, trabalho? que está aqui conosco. Boa noite você, internauta. Bom dia ou boa tarde, se você estiver assistindo o VT. O que você falou? Quer responder já a enquete? O trabalho? Pergunta? Eu disse semana passada que a maior descoberta do esporte foi 8 anos. Então, para variar um pouquinho, o melhor trabalho foi do Doriva, né? Então, técnico. Como técnico de 2014. Bom, muita coisa ainda vai rolar em 2014, né? Tem Copa do Mundo, tem muitas coisas. Aí a gente pode, no final do ano, por enquanto, selecionar melhor. Bom, meu destaque inicial hoje, vou falar uma questão muito comentada durante o final de semana, um dos assuntos, né? Aliás, o programa hoje recheado de assuntos, nem sei se vai dar tempo de falar de todos, mas eu vou chamar a atenção para a situação do Pacaembu, todo aquele clima, né, de despedida do Corinthians diante do Flamengo, foi a casa do Corinthians nos últimos anos, e eu dá um sinalzinho aí de preocupação como ficará o futuro do estádio Paulo Machado de Carvalho, que é um estádio importantíssimo. Logo o Palmeiras também sairá do Pacaembu, irá para a sua arena. Já falamos, acho que alguma vez aqui, algum outro momento no Esporte na Rede sobre isso. E tá vendo eu li no Estadão, no domingo, que o Santos está pleiteando, né, para ficar com o Pacaembu. Eu acho que se não der certo a questão do Santos, e aí é uma questão que eu quero colocar aqui, eu acho que os 4 clubes de São Paulo, junto com a Federação Paulista, deveriam promover um rodízio. São 4 clubes, então a cada 3 rodadas em casa, os times grandes de São Paulo deveriam disputar os seus jogos, a não ser se fosse um jogo de decisão, mas um jogo assim de Campeonato Brasileiro, rodada de Campeonato Brasileiro, ou até mesmo fases do Campeonato Paulista. A Libertadores, que também é um Pacaembu, eu acho que os clubes deveriam, até para manter, porque são 150 funcionários que trabalham ali no estádio Paulo Machado de Carvalho,
E é preocupante essa situação. É muito preocupante, então o Pacaembu precisa ser mantido em atividade, até porque se um dia o São Paulo resolver fazer um show no Morumbi, ele vai precisar de um outro estádio. Aí vai mandar para Barueri, que é meio fora de mão. Eu acho que o Pacaembu traz vários benefícios. É um estádio muito bem localizado, quem mora em São Paulo sabe muito bem. Um monte de pessoas que a gente comenta. Eu, particularmente, gosto de assistir os jogos no Pacaembu. Então, eu chamo a atenção. Eu acho que os clubes deveriam, pelo menos, pensar um pouco coletivamente, ter uma atitude profissional, né? Não ficar com rixa, com rivalidade, e sentar numa mesa e fazer uma boa coisa para o nosso futebol e manter o Pacaembu. Eu entendo também que, na verdade, também é um problema municipal, né? É um problema da prefeitura. A prefeitura tem que saber o que fazer com o estádio agora, tentar deixar rentável. De repente, em vez de fazer os shows no Morumbi, fazer alguns no Pacaembu, né? Show no Pacaembu, não pode. Tranquilo. Então, aí, mas aí que se mude lei, se vira. É porque, não, ali é uma briga com os moradores da região, então... Tá desde 2005, o Pacaembu não pode realizar shows. Eu acho que a questão do futebol, eu acho que é plausível, coerente e cabe para as equipes grandes. Eu acho que para o São Paulo, a cada 3 rodadas, ao invés de jogar no Morumbi, jogar no Pacaembu é interessante. Um jogo de meio de rodada do Brasileirão, o torcedor São Paulino irá, porque é até mais fácil para o torcedor São Paulino chegar no Morumbi, chegar no Pacaembu, perdão, ao invés de chegar no Morumbi. Idem vai ser para o torcedor corintiano, que não vai precisar ir lá para Itaquera, vai manter ainda alguns jogos no Pacaembu, é um lugar centralizado. Eu acho que deveria ser mantido dessa maneira. O fato é o seguinte, ou se arruma uma alternativa rentável, ou o caminho é a demolição, né? Não tem outro, né? Tombado, o Pacaembu não pode ser demolido. Então vai ficar como, vai virar museu definitivamente, já tem lá o Museu do Futebol, vai ser o museu inteiro. Mas a gente tem que lembrar também que o Pacaembu é um estádio completamente ultrapassado, né? Ultrapassado pelos tempos atuais. Sim, isso tem que ficar bem claro. Sim, não, sem dúvida, mas é um patrimônio, a gente tem que cuidar dele, até pensar depois, futuramente, modernizar ele dentro das possibilidades. A gente sabe que tem as limitações lá. Tem seu charme e tudo mais, mas quem gosta de velharia, desculpa, é museu, eu não partilho disso não. Mário Cardoso, boa noite. Boa noite, Leandro Martins, boa noite, Luciane Bruno, boa noite, Paulo Arnaldo Lima. O senhor já chegou à conclusão sobre um apelido seu, que a gente está precisando aqui, não? Não, eu não cheguei à conclusão, é triste, eu queria ter chegado à conclusão, mas infelizmente não consegui. Quero pensar num bacana, né, já que eu vou fazer parte da equipe por muito tempo, pegar um caprichado, logo eu trago. Ok, primeiro destaque brilhante do Paulo Arnaldo Lima, porque o Pacaembu realmente é um patrimônio da cidade, tem que ser bem cuidado pela prefeitura, pelo Estado, por quem gosta de futebol. Mas vou começar meu destaque, tem tanto assunto maravilhoso para a gente falar, infelizmente eu vou com meu destaque inicial, eu espero que a gente até fale mais sobre isso um pouquinho. A questão do racismo, que é fundamental, sempre que tiver um problema com o que aconteceu, a gente não pode fugir. Muitos que me conhecem sabem que eu não tenho nenhuma simpatia pelo Daniel Alves, que costuma ser muito querido por todos, né? Mas eu achei que a atitude dele foi realmente sensacional em relação a um momento de tensão, de limite extremo. Queria parabenizar a diretoria do Villarreal, que baniu o torcedor. Ele está proibido de entrar no estádio do Villarreal, perdeu a carteirinha de sócio. Achei que a repercussão e o apoio das pessoas espontaneamente na internet, a partir daquele post da banana, foi muito interessante. Queria só parabenizar os publicitários brasileiros, porque eu li que há 12 dias a campanha estava pré-pronta, esperando só uma oportunidade. E ficar um pouco chateado com quem quis vender camisa para ganhar um dinheirinho em cima da questão, mas eu não vou querer aqui julgar ninguém, nem dizer que cada um deve fazer, também não quero fazer uma polêmica, porque isso não é importante. Mas, então, a questão do racismo é fundamental, e linkar isso com a questão do time do Los Angeles Clippers, nos Estados Unidos, que o basquete é um patrimônio e tal. O Magic Johnson, que, para quem não pôde acompanhar, foi um dos maiores jogadores de basquete de todos os tempos, foi fotografado com a esposa do dono da franquia dos Clippers, nos Estados Unidos. E aí ele, num telefonema particular, esse cara dizendo não traga negros, não ponha fotos de negros. Eu estava falando, não é porque o cara era um gênio da raça no basquete, mas como que um dono de uma franquia num país como os Estados Unidos tem uma atitude como essa, e ainda bem para todos que ele também foi banido. As coisas estão acontecendo nesse momento, inclusive, mas ele também vai perder o direito. Os patrocinadores se negaram a patrocinar o Clippers, que era uma equipe super simpática, por quem eu sempre torci, sendo que tinha um gigante na mesma cidade, que era o Lakers. Então eu queria começar com a questão do racismo. Racismo
completamente por fora, não dá para aceitar a intolerância. Atitudes condenáveis, com certeza. A gente vai até, se der tempo, aprofundar o assunto. Sim, Marião, e bem pertinente seu comentário inicial. Daqui a pouquinho, o Rafael Jacobucci, nosso nariz da bola, nosso faro da bola, deve estar chegando aqui. Tá farejando o lugar para chegar. Tá farejando o caminho ainda, que hoje ele meio que se perdeu. É que hoje um trânsito um pouco complicado, principalmente na cidade de São Caetano do Sul, na qual há um protesto de professores, se eu não me engano, né, da rede municipal de ensino. Então ali o trânsito está bem complicado, quem está vindo por ali está pegando um pouco de problema. Então a gente vai abrir o programa falando de Copa Libertadores da América. Vamos colocar aí na tela rodada deste meio de semana. Luciane Bruno está lá acompanhando este jogo que acontece agora no Luiz Franzini. Começou 7h15 entre The Strongest e Defensor Sporting. Defensor Sporting e The Strongest. Na ida foi 2-0 para o The Strongest. Quanto é que tá aí, Luciane? Até o momento, Leandro, estamos aqui em 0-0 para os dois. 0-0, resultado que classifica o time da Bolívia. Também no José Malfitani teremos um pouquinho mais tarde, deixa eu pegar o horário aqui na minha ficha, Vélez da Argentina e Nacional do Paraguai, 9h45, 15 para as 10. Na ida, o Nacional ganhando o Vélez por 1-0. Na quarta-feira, tá aí mais duas partidas para você. União Espanhola do Chile enfrentou o Arsenal da Argentina no Santa Laura, 6h30 da tarde. Na ida, 0-0. Grêmio enfrenta o São Lourenço da Argentina na Arena Grêmio, 10 horas da noite. Na ida, o São Lourenço ganhou de 1-0. Vamos lá para a próxima página. Ainda tem mais um jogo na quarta-feira, que é Cerro Porteño enfrentando o Cruzeiro, lá no La Olha Azul Graná, às 10 da noite, na ida 1-1. Então, se o Cruzeiro se empatar 0-0, um abraço, hein? Quinta-feira tem Atlético Mineiro e Atlético Nacional de Medellín, no Independência 7h15. E na ida o Nacional ganhou por 1-0. Vamos às chaves da Copa Libertadores, tá aí então. Desse lado estão o Nacional do Paraguai e Vélez. Quem passar enfrenta o vencedor de Arsenal e União Espanhola. Atlético Nacional e Atlético Mineiro. Quem passar enfrenta o vencedor de The Strongest e Defensor do Uruguai. Na outra página... Aí, lá em cima estão São Lourenço e Grêmio. Quem passar enfrenta o vencedor de Cruzeiro e Cerro Porteño. Podemos ter um clássico brasileiro ou não também, né? Porque os times estão difíceis de classificar. E ali, Lanús e Santos Laguna já se enfrentaram. O Lanús já está classificado. Leão e Bolívar do México, Leão do México e Bolívar da Bolívia já se enfrentaram. E Bolívar classificou. Lanús e Bolívar farão uma das quartas de final da Copa Libertadores. Vamos lá, senhores. Copa Libertadores para vocês. Semana passada nós falamos bastante do Hoje Cruzeiro. foi sem vinheta. Ninguém se habilita, não? Não, Marão. Libertadores! De Mário Cardoso, né? Então, diga lá. Tudo Vai bem. lá falar, não. É boa, você não copiou do Aníbal, foi boa. Bom, na semana passada nós falamos bastante do Cruzeiro. Vou focar um pouquinho mais no Grêmio e no Atlético Mineiro. Bom, o Atlético está vivendo essa fase aí de transição, né? O Paulo Tuori acabou sendo despejado, dispensado depois da derrota. Devia nem ter sido contratado, na minha opinião, mas enfim. Assim, Bom, mas diretoria erra duas vezes, né? Não, erra duas vezes e assim, no meio de um confronto, como se o Levir Coupe chegasse lá e vai resolver o problema. Claro que não vai conseguir, né? Até o Atlético, por conta até da troca, eu acho que é pior. Agora, é claro, a gente não sabe o que aconteceu, se houve algum fato lá. Eu quero não acreditar que não foi por causa de ceder pressão de torcida. Se de tirar o técnico assim no meio de um jogo, de uma disputa de Libertadores da América e de oitavas de final, realmente é dar um belo de um tiro no pé. O Levir Coupe, que esteve no Japão por uns 2 anos, né, no Cerezo Osaka, retorna aí ao futebol brasileiro, mas eu não sei o que esperar do trabalho do Levir Coupe. Acho que nem ele sabe o que espera, né? Ele mesmo deu uma declaração e acho que o Atlético Mineiro... quase aposentando. Pô. Vou falar até uma coisa do jogo, que eu assisti boa parte desse jogo. Eu fiquei ali intercalando o jogo do Grêmio e o jogo do Atlético Mineiro. Olha, se não tivesse sido o Vitor, teria sido uns 3-0. O Atlético Nacional atacou. Vitor fez aquelas defesas, São Vitor, né? Fez aquelas defesas espetaculares e realmente o Atlético se salvou. O resultado foi um lucro para o time, para o Atlético brasileiro. Já a equipe do Grêmio, um primeiro tempo altamente defensivo, o São Lourenço atacou bastante, mas não foi tão incisivo, mas conseguiu chegar ao gol. E o Grêmio foi para cima no segundo tempo. O Grêmio até poderia ter chegado a um empate. Dos times brasileiros, né, o Grêmio, para mim, é o único que eu vejo. Claro que Libertadores amanhã tudo pode acontecer, na quinta-feira, que o Atlético Mineiro jogará na quinta. Mas assim, você olha, eu cada vez me convenço que o Grêmio é o único brasileiro que poderá continuar. O Cruzeiro vai ter esse jogo difícil lá fora.
Claro que fez algumas partidas, alguém lembrou aqui, acho que foi o Aníbal, lembrou que o Cruzeiro estava fazendo boas partidas fora de casa. Não sei, só se for o dia encaixar de novo, porque é difícil para um time ir bem em Libertadores não fazer o papel de casa e tendo que sempre ir lá fora e ir atrás do prejuízo. Portanto, fortes emoções amanhã. Eu só me pergunto, Marião, quem será o time a ressuscitar Vanderlei Luxemburgo ainda? Um dia eu quero ver se ele ainda consegue ter a sua ressurreição no futebol ou se ele aposenta. Acho que ele vai dar um tempinho, bom tempo agora. Libertadores, Marião, manda lá. Bom, primeiro eu achei que eu não fosse estar vivo para ver 2 times da Bolívia se classificarem às quartas de final da Copa Libertadores ao mesmo tempo. Isso só reforça o brilhante papel do futebol carioca, com o Flamengo, que conseguiu não se classificar no grupo com León e Bolívar. O Bolívar que tomou de 5 do São Paulo no ano passado, pela pré-Libertadores. E o Bolívar, na quartas de final, vai perder para o Lanús, que é um time da Argentina. Com relação ao Atlético, e o Paulo Autuori, o Leandro já deu uma cornetadinha no Autuori, né? O Autuori chegou no São Paulo e acabou com o nome que ele tinha construído com aquele campeonato mundial que ele tinha ganho. Não saiu escorraçado porque o pessoal do São Paulo é gentil e educado. Depois ele foi para o Vasco. No Vasco, ele saiu corrido de lá pelo Roberto Dinante, que o Roberto falou assim, cadê o trabalho? E, na verdade, ele acabou saindo, disse que não estava recebendo e tal. Também não quero ficar aqui pentelhando, desculpa o palavrão, o Paulo Autuori. Ele foi para o Atlético Mineiro, que dizia que tinha uma administração moderna e maravilhosa, que foi campeão com um ótimo trabalho na última Libertadores, mas também contando com a inspiração divina que protegeu o Vitor em tantos lances e que tudo conspirou a favor do título do Atlético. E o Atlético fez essa campanha até agora bem fraquinha, no grupo mais baba da Libertadores. E como eu fiz o Grêmio na semana passada pelo Web Rádio Esporte na Rede, fui obrigado, fiquei ouvindo o pré-jogo nas rádios gaúchas pela internet e tal. Depois eu narrei o jogo, foi horrível. E o São Lourenço teve foram 2 oportunidades para o São Lourenço, uma para o Grêmio. O Grêmio não merecia ter empatado, eu discordo do PA. O São Lourenço foi mais efetivo e fez um gol lá meio sem querer, o goleiro caiu meio torto lá, e eu fui assistir Atlético e Grêmio porque eu tinha escutado dizer que o Vitor tinha sido mesmo o melhor homem em campo, como o PA salientou, no jogo contra o Atlético Nacional de Medellín, que estava no grupo do Grêmio, inclusive, e não conseguiu fazer frente ao Grêmio. E o Atlético, campeão da Libertadores, não conseguiu fazer nada lá, tomou de 1-0. Eu fui ver Grêmio e Atlético pelo Campeonato Brasileiro. O Grêmio colocou as reservas e deu um vareio no Atlético Mineiro. O Atlético não viu a bola, o time fraco. Impressionante como que o time campeão da Libertadores no ano seguinte se apresenta dessa forma. Então, o Atlético é uma decepção para mim. Já o Cruzeiro, que eu alertei 2 vezes, primeiro no começo, que eu falei aqui que ia pegar um grupo difícil, e foi muito difícil o Cruzeiro se classificar, conseguiu vencer a Universidade de Chile fora, se não fosse isso não tinha passado. Aí eu alertei de novo no programa assim, vai pegar o Cerro Porteño encardido, aqui mesmo, falei. E aí empatou 1-1 com gol no último minuto. Eu acho que o Cruzeiro vai acabar passando de novo fora. Isso acontecer, vai se fortalecer muito e vai ser o time brasileiro, na minha opinião, com mais chance de ser campeão. Isso para falar desse lado da chave, para dizer que o Vélez vai ganhar de qualquer jeito do Nacional do Paraguai, vai se classificar e pode se enroscar depois, caso pegue o Arsenal, que é uma pena, porque nesses confrontos internos acaba dando uma zebra ou outra. Se o Vélez for pegar o adversário, o outro adversário, acho que vai passar também, vai até o final. Fim, Libertadores da América, essa soma de emoções é um tremendo campeonato. Assim que eu gosto. Comentarista que dá palpite, não é feito uns e outros aí não. Você arrisca, feitos uns e outros que aparece aqui no Esporte da Rede. Chega falar uma coisinha aqui. Nosso nariz da bola, Rafael Jacobucci. Tá, eu vou pedir pro senhor esperar um pouquinho aí, seu Jacobucci, pra gente fazer a troca das câmeras aqui. Já vou, inclusive... Chegou cedinho, né? Terminamos de discutir a Libertadores, vou pedir para bonito, hein? Atrasou, hein? E a gente vai falar um pouco de Palmeiras com a sua entrevista que você fez, até esqueci de falar no começo do programa, com o José Carlos Brunoro. Ainda bem que eu não coloquei a parte do Allan Kardec, porque ele falou que a gente ia renovar, que não sei o que, a gente só diz quando terminar, e aí a gente vai discutir aqui o que aconteceu na renovação. Será que o Palmeiras está se tornando um time pequeno, como diz aí o Carlos Miguel Aidar, presidente do São Paulo? Será que o São Paulo é antiético, como disse Paulo Nobre, presidente do Palmeiras? A gente vai discutir isso já. Paulo Arado, conclua a Libertadores. Só queria falar uma coisinha. Na verdade, eu ia falar do Vitor, né? Eu vejo as atuações do Vitor... Seleção brasileira. Exatamente, mano. Você leu meu pensamento. É que ele tá com a camisa do Sul Brasil lá, ó, facilitou lá. Porque o cara chama, vai dar o destaque legal dele, todo lindo, eu vou lá e furo. Quebrou as pernas. Não, mas tá certo. Não, Marião, eu achei Brasil, fantástico. mostra aí, só o Brasil, ó. Aqui, ó. Sabe o que eu achei fantástico? Pelo bem do país. Achei fantástico. Agora você fala tudo de novo no microfone, que ninguém te ouviu nada. Tá vendo? Essa é a inexperiência do recém... Todos unidos e pelo bem do país, não só pela seleção brasileira. Eu não fiquei triste, achei fantástico, porque o Mário fez a leitura do que eu ia falar, né? Realmente o Vitor deveria ser o titular da seleção brasileira na Copa.
cara é iluminado, o cara joga muito, é o melhor goleiro brasileiro em atividade. Caramba. Então, Tá vai no insistir auge, no né? Júlio Tá no auge. César? Tá no Eu auge, não tá? entendo. Tá no Jacobo, auge. você, por favor. Não, pera aí, deixa eu chamar a Adentre-se. entrevista dele, que ele tem tempo de se trocar ali, tem a camisa pra vestir, Ah, A entrevista tem 3 minutinhos, então é o seguinte, nosso repórter aqui, o Faro da Bola, o mais conhecido como Nariz da Bola para os íntimos do estúdio, Rafael Jacobucci, ou o sósia do Marcelinho Carioca, se você quiser um dia, que pra mim é cara de um focinho do outro, entrevistou José Carlos Brunoro, o diretor executivo hoje do Pé de Palmeiras. anjo. E aí, entre as muitas perguntas que Jacobucci fez, perguntou do Allan Kardec. Olha, a entrevista com o Brunoro foi terrível, porque ele é mais liso do que não sei o quê. Brunoro Jacobucci é ótimo. perguntava, Sabonete. ele não respondia. Jacobucci perguntava, ele não respondia. Então, o que deu pra salvar da entrevista, você confere agora. O Esporte na Rede tem o prazer de entrevistar hoje o diretor executivo do Palmeiras, José Carlos Brunoro. Brunoro, muito obrigado. É sempre um prazer ouvi-lo. Prazer é nosso. Vamos bater esse papo. Primeiramente, o Palmeiras está prestes de completar 2 anos na gestão Paulo Nobre, né? O senhor retornando de volta à direção do Palmeiras. Como o senhor enxerga no aspecto estrutural? Houve um avanço do Palmeiras desde a época da Parmalat, dos 90 para o dia atual? Não, são períodos diferentes, né? A gente assumiu naquela época, em 1992, né? Depois o Palmeiras passou por uma lacuna aí de bastante tempo. Quando nós assumimos agora com o Paulo Nobre, a gente encontrou várias situações diferentes no clube. E então o Paulo resolveu implantar uma profissionalização para a melhoria dos processos administrativos do clube, da administração da parte esportiva, do clube social, uma série de coisas para haver uma melhora. Então, nesse ano de Paulo Nobre, praticamente, a gente consegue enxergar já algumas mudanças. Brunoro, agora com a parada do Campeonato Brasileiro para a Copa do Mundo aí no mês de junho, qual será o planejamento entre a direção do clube em parceria com a comissão técnica? Olha, o planejamento já está feito para a parada. Nós temos um período de descanso logo após essa primeira fase do Campeonato Brasileiro. Depois desse período, nós temos uma pré-temporada interna aqui com exames, coisas do tipo. Depois a gente faz uma pré-temporada fora aqui de São Paulo, no interior. E aí a gente tem previsto pelo menos 3 a 4 amistosos antes de começar a segunda fase do Brasileiro. Agora a Sobra Arena Palmeiras, né? No segundo semestre deve reinaugurar o Palestra Itália, né, doutor? Geralmente isso fica muito na mão da construtora, né? Porque elas que têm os prazos, elas que sabem realmente o que fazer. Então nós não podemos dar um prazo para isso. Já esse prazo é a construtora W Torre e a data exata realmente para que a gente saiba o que vai acontecer em relação aos jogos na arena. E agora, doutor, por favor, para encerrar, uma mensagem para o torcedor do Palmeiras, já que o Palmeiras vive o ano do seu centenário. Não, a mensagem desse ano é um ano de comemoração, né? Não é só no futebol, a gente tem vários tipos de comemoração, é um ano feliz, a gente não pode atrelar, e nem é uma matemática exata, o centenário ganhar títulos, é lógico que eles lutam por isso, mas o Palmeiras está começando uma reestruturação bastante forte, a gente está bem mais adiantado no sentido do que a gente encontrou, e vamos comemorar o ano com as diversas atividades que a gente vai ter. Prazer é nosso em conversar com vocês. Um grande abraço. A entrevista do nosso repórter especial aqui do Esporte na Rede, Rafael Jacobucci. Primeiramente, boa noite, Nariz da Bola. Seja bem-vindo de novo ao programa. Boa noite, Leandro Martins. Boa noite, amigos da Bancada Democrática. Você, teleinternauta, desculpa pelo atraso, mas vivemos em São Paulo, né? E sobre a entrevista com o Brunoro, agradecer, sempre atencioso com o Esporte na Rede, sempre gentil, é sempre um prazer ouvi-lo. Porém, bastante liso, né? Nas respostas, foi assim na quinta-feira, na data que eu entrevistei, e principalmente no sábado, né? Na partida contra o Fluminense, a notícia surgiu após o final da partida, dizendo que o Allan Kardec se reuniu com o Paulo Nobre, comunicando que não jogaria mais no Palmeiras, e sim, futuramente no São Paulo, que aconteceu de fato. E depois da partida, o Brunoro não se pronunciou. Né? Não se pronunciou com os colegas de imprensa, disse que iria se pronunciar no domingo, só que domingo é descanso, né? Para todo o departamento de futebol do Palmeiras. E na segunda-feira houve o pronunciamento do presidente Paulo Nobre. E o que me deixa surpresa é essa
essa parte da diretoria do Palmeiras, que não é só na gestão Paulo Nobre, mas sim, foi assim no Beluso, foi assim com o presidente anterior, que eu esqueci o nome, desculpa, se alguém puder me recordar, o Tirone, né, sempre omissos os dirigentes do Palmeiras, quando precisa dar a cara a bater, o presidente do Palmeiras não comparece em peso e dá uma justificativa não só para a imprensa, mas sim para o torcedor do Palmeiras, que é o principal objetivo. Agora, coisa pequena, né? As declarações do presidente Paulo Nobre e também do presidente Carlos Miguel Haddad do São Paulo. Palmeiras e São Paulo é muito maior que uma negociação. Parabéns. É muito maior que uma negociação. Desculpe até o Allan Kardec, é muito maior que o Allan Kardec. O Palmeiras teve 5 meses para negociar com o jogador. Né? Em janeiro poderia ter uma conversa. Segurou. O São Paulo inteligente, de olho no mercado, teve a oportunidade, fez uma proposta e levou o Allan Kardec. Agora, a justificativa do presidente Paulo Nobre é o seguinte: fez um contrato vulnerável, né? Ele aumentava a quantia do salário, mas diminuía no aspecto de produtividade, no qual ele poderia ganhar lá na frente, e também no direito de imagem. Ou seja, entre aspas, né? Conforme saiu aí nos jornais, na grande mídia, o Allan Kardec pediu 250 mil mensais, o Palmeiras diminuiu no aspecto produtividade e também direito de imagem. Depois houve um ajuste de 230 mil, aí o Palmeiras aumentou uma quantia, depois uma outra negociação foi para 215 mil e acabou desgastando, né? O pai do atleta e a diretoria do Palmeiras. E o São Paulo inteligente fez uma proposta maior, de acordo com seus ideais, e acertou Allan Kardec. Agora, o Palmeiras não pode ser refém de um jogador, como o Gilson Kleina diz na entrevista coletiva, né? E o Fernando Praz confirmou no término da partida, dizendo que o Palmeiras trabalhou a semana inteira com o Allan Kardec na equipe. Ou seja, o time do Palmeiras não pode se basear num jogador só, né? É um elenco, é um campeonato brasileiro. Nunca podemos depositar no time, né? Nunca podemos depositar todos os ovos numa única cesta, sim, né? O Allan Kardec foi um grande jogador tecnicamente fundamental para a equipe do Palmeiras durante a temporada de 2013 e no andamento deste primeiro semestre de 2014, sim, mas não pode ser refém. Nenhum clube pode ser refém de um grande jogador. O que Senhores, mostra a fragilidade do Palmeiras. É evidente que também o Palmeiras passa por problemas financeiros, já não é de hoje, de muito tempo, por conta também das gestões anteriores, mas eu acho que o Jacobussi falou tudo corretamente. Existiram alguns erros dessa gestão e, assim, o Palmeiras tem que repensar no modelo, não pode ficar refém de um atleta só, tem que pensar para frente, pensar no time, no desenvolvimento de garotos para que possam subir para o time profissional. Não sei, o Palmeiras base é o segredo. A base é o segredo e do o Palmeiras futebol moderno. precisa seguir, né, nesse caminho, trilhar esse caminho, porque senão vai ter um estádio belíssimo agora, uma arena que o torcedor palmeirense não vê a hora do time estrear lá dentro. Maravilhoso. Acho que isso já E vai... até isso tá confuso, o Bruno falou aí na entrevista pro Jacobucci, que Pois também não é. sabe quando vão entregar, Pois é. que a construtora, que não sei o quê. o Palmeiras- Oh, meu Isso só não Deus, tá aí na é difícil, mídia, hein? isso aí só não tá ventilando na mídia e fazendo um Por carnaval, causa do porque o Allan Kardec. pessoal tá fazendo o carnaval com o do Corinthians. Leandro, também. eu tive a Senão tá oportunidade. todo mundo falando, porque a obra tá atrasada e parada por incompetência da administração. Depois eu quero dar um pitaquinho nessa coisa dos depoimentos dos presidentes. Eu Desculpa, tive a não, oportunidade de conhecer a Arena Palmeiras, no qual é um projeto grandioso, da forma que o Palmeiras merece, e o engenheiro da obra disse que a expectativa era para ser entregue dia 23 de maio de 2014, né? Ou seja, no mês que vem. Mas, por causa do acidente que aconteceu, enfim, houve atraso, que é normal em toda grande obra, mas um dirigente tem que, pelo menos, dar uma expectativa para o torcedor, né? Em questão até de renda, o quanto o Palmeiras irá lucrar. Porque ontem, vou pegar um exemplo, ontem em entrevista à Rádio Bandeirantes, o Mário Gobi disse que o Corinthians irá pagar mais ou menos em faixa de 10 a 5 anos seu estádio. Porque, vamos supor, o Corinthians jogando uma Libertadores, colocando 70, 60 mil
na competição inteira, até onde o Corinthians for, vai ter um lucro absurdo. Chega a dar, entre aspas, né? 5 a 6 milhões de renda. Aí, Marcelinho, seu perfil aí, ó, na tela. Só- Seu perfil de fada, olha lá, agora pode ir lá. E eu vou pegar carona. Não, nisso só aí, pra, viu? pra gente não... Quebra tudo, Ele já Marião. queria Sei que você vai falar quebrar falando do tudo, Corinthians. depois eu Não, eu quero posiciono. falar uma questão da questão do Allan Kardec. O Jacobus foi bem direto, bem preciso com as colocações antes que a gente devaneie pro Corinthians, que a gente tem tanto para falar, mas nem vai caber o Corinthians aqui hoje, né, que ganhou do Flamengo 2-0 de novo. O Paulo Nobre veio dar uma declaração ofendido com a postura da diretoria do São Paulo. A diretoria de São Paulo é olho de lince, olho de águia, capitalismo selvagem, faz isso muito bem e está querendo montar um elenco para o São Paulo se A fortalecer concorrência, de novo. né? O É mercado concorrência. tem Presidente concorrência. recém, né? Aos moldes dos clubes europeus, não tem essa de ficar respeitando. O Paulo Nobre vir dizer que não sabia, que não esperava, que achou que ia ser que nem o Santos, que o Santos foi lá quando quis contratar o Leandro, avisou, retirou proposta, não vem com essa conversa. E a lei do passe já acabou faz muito tempo, né, Marião? Hoje em dia, futebol moderno, você tem que lidar com um contrato. Então, ali. detalhe, só Lei do aproveitando passe o é gancho. essa. Não, só eu, o Kardec estava 4 meses conversando, e o pai do Allan Kardec veio dar uma declaração, teve até a polidez de vir dizer, agradecer, porque o Kardec está 4 meses conversando, e foi por R$5.000. De 220 mil para 215, que depois que já estava acertado 220, quando foi para a reunião para Que fechar, absurdo, o Paulo Nobre cara. falou 215 mil. Aí o Allan Kardec ficou enlouquecido e foi para Barra Mansa. Depois o Paulo Nobre foi lá, que nem até Barra Mansa, para conversar com o cara, e o Kardec falou assim, agora eu já não posso mais voltar atrás. Porque agora eu dei a minha palavra com o São Paulo. Porque é fácil a torcida vir dizer que é mercenário. E o Paulo Nobre vir pagar de gatinho, que ele não sabia que era assim. Quando a Parmalat estava lá com o Brunor, que eles assediaram o Cafu, foram buscar o Cafu lá fora, eles sabiam fazer. Agora eles não Colocaram o sabem Cafu fazer. no Juventude. Agora eles não sabem fazer. Então, é assim, eu estou falando isso em defesa dos meus amigos palmeirenses, dos cronistas palmeirenses. Eu vi muita gente indignada, eu não sou de ficar criticando. Eu acho que o Paulo Nobre é cheio de boas intenções, mas não vem com essa conversa. E a diretoria do São Paulo, às vezes, é antiética. Eu acho que dessa vez não foi. Agora uma pergunta, e a declaração... só uma pergunta para deixar. No caso do Bielsa, se houve a negociação mesmo com o treinador argentino no ano passado e o Gilson Kleina no comando técnico do Palmeiras ainda, será que teve ética por parte do Palmeiras nesse aspecto? Pois é. Ética no futebol não existe. Não existe. Agora, não existe. Só para Vai, Paulo finalizar, o Arnaldo presidente Lima. do São Paulo também podia evitar mais, né? Ridícula a declaração do presidente de São Paulo. Deixa pra Populista, lá. tá no lance. Chega a falar, olha, nós fizemos a negociação, o São Paulo entende que não foi antiético, nós tentamos proceder da melhor maneira possível e acabou, não precisa acusar o outro lado que chora. Mas é aquela coisa para polemizar, Pé. claro. Que nem eles fizeram com o São Paulo. O São Paulo fez isso com o Corinthians, fazendo fustigando Pra dar uma publicamente alfinetada, o pra jogar pra estádio, torcida, a desnecessário. questão social. até. Acabou isso aí foi outros tempos. Hoje, E o São Paulo e o Palmeiras têm rusgas históricas. O São Paulo queria comprar, extinguir o Palmeiras, o Palestra Itália. No momento de tanta intolerância que a gente vê hoje, mundo afora, o pessoal se matando nos estádios, fazendo umas atitudes mais abomináveis, né? Com Não certeza. podemos deixar passar isso. Como é que o cara que é o de presidente acabou de entrar, a primeira coisa que ele faz... Patético, ridículo as duas declarações. Só- O Paulo Nobre precisava jogar o foco para outro lugar. Porque ele não pode chegar e falar Isso. assim, olha, eu fiz... Pronto. Besteira. Você já completa, já, Marião. Deixa eu só pedir para a Luciana e Bruno dos canais de comunicação. Se você não participou ainda do Esporte na Rede, hora de participar, não é, Luciana? Se você ainda não participou, participe. Nós temos aí muito tempo de programa. Você manda a sua pergunta, o seu comentário. Temos aqui algumas participações. Quero agradecer aqui o Toninho, né? Que hoje eu encontrei Do com Busão. ele. Exatamente, Vulgo Toninho do Toninho do Busão. Busão. Tem aqui alguns beijos que ele mandou eu dar, que daqui a pouco eu vou dar, Toninho. Então, muito obrigada sempre pelo carinho. Hoje eu dei um cartão do programa para ele e ele me pediu mais cartões, que ele disse que vai distribuir em toda a garagem lá da empresa onde ele Tá, vai trabalha. distribuir no ônibus. Então, eu quero agradecer pelo carinho e agradecer principalmente Boa, que ele Toninho. indicou para outras pessoas, outros motoristas de ônibus. E hoje foi muito divertido reencontrar com o Toninho. Um grande beijo para você, um beijo especial para você e toda a sua família. E também você pode participar se você estiver assistindo a reprise, tá? O nosso e-mail é pgmesportenaRede@gmail.com.
pgmesportenarede@gmail.com. É mais um canal de comunicação aqui com o Esporte na Rede. Temos também ao vivo, via Facebook, eu estou aí conversando com você, tem muitas pessoas bacanas aqui conversando comigo, então entre também e participe, tá? Mande a sua pergunta, o seu comentário, responda também a pergunta da noite, que é a seguinte. No dia 1º de maio agora, é comemorado então o Dia do Trabalhador. Para você, quem fez o melhor trabalho no esporte em 2014, tá? Então tá aí na sua tela, no dia 1º de maio, é comemorado o Dia do Trabalhador. Para você, quem fez o melhor trabalho no esporte em 2014. Então, entre, participe, mande aí a resposta da pergunta e a sua participação. Temos aqui algumas participações, Claro, Leandro. vamos lá. Temos aqui a Ana, que sempre participa. Um grande beijo para a Ana. Ela é de São Bernardo do Campo, ela diz boa noite a todos. Estou acompanhando o programa, como sempre um programa excelente. Eu acho que o melhor trabalho do esporte deste ano foi o Ituano. Em relação ao racismo, acho ridículo que um ser humano seja tão pobre de espírito em fazer uma atitude como essa. Também achamos aqui. Ela diz aqui que vocês do R deveriam bolar uma campanha em relação ao racismo, mas ela deixa uma observação, mas por favor, sem bananas. Um grande beijo a todos, um grande beijo para a Ana, lá de São Bernardo do Campo. Temos também a Kátia. Muito de acordo. A Kátia aqui, que é mais uma pessoa que descobriu hoje o Esporte na Rede, ela diz o seguinte. A Kátia é de São Paulo, tá? Mande o bairro também pra gente poder falar aqui de você. Seguinte, a Kátia diz o seguinte, boa noite a todos. Estou adorando o programa, é a primeira vez que assisto. Obrigado, Kátia. Quero dizer que o apresentador é um gatinho. Obrigado, olha que lindo. Obrigado. São seus olhos quero mandar beijos a eletrônicos. todos. Ela diz também que manda aqui um beijo pro maridão Rogério, pro filho Ricardo. E manda também beijos para os pais dela, que são o Maurício e a Ana Cecília. Um grande beijo para você, viu, Kátia? São seus olhos muito eletrônicos. obrigada pela participação e também pela audiência. São seus olhos eletrônicos, viu, Kátia? Obrigado pelo carinho da audiência. E sempre falar, sempre que tem internauta novo, a gente repete aqui. O Esporte na Rede vai ao ar toda terça-feira, das 8 às 9 da noite, ao vivo, aqui pela UpTV, uptv.com.br. Vai, Luciane. Temos aqui a Juliana também, de São Bernardo do Campo. Um beijo para a Juliana, que também sempre participa. Ela diz boa noite a todos. Eu acho que o melhor trabalho no esporte em 2014 foi do Corinthians. Já que sou corintiana, puxo sardinha para o meu time. Quero mandar um beijo a todos. Ela disse aqui também que hoje é aniversário do pai dela. Parabéns para o pai dela, que chama Rodrigo. Um grande beijo para você. E hoje também, por coincidência, é aniversário do meu pai. Quero deixar aqui os parabéns para o meu pai, que hoje faz mais um ano de vida. Pai, eu te amo muito e muito obrigada por sempre acompanhar o meu trabalho. Um amante do esporte, né? E um corintiano nato, assim. E o nome do seu pai você não vai dizer mesmo. Alberto Bruno, um grande beijo pro senhor Alberto aí. Abraço, Legal. Alberto. Tem mais Parabéns. Temos mais uma, tá? Que é do Antônio. Ele é de São Paulo. Ele diz aqui o seguinte. Boa noite a todos. Sou Antônio aqui do bairro... desculpa, cortou. Mande de novo o bairro, tá, por favor. Ele disse que está assistindo o programa também pela primeira vez, olha que coincidência. Muito obrigado, Ele Antônio. disse que ele foi indicado por um amigo do trabalho, tá, que assiste o Esporte na Rede. Ele disse que é um excelente programa, manda abraços a todos. E ele diz o seguinte, que 2014 foi o ano do Ituano também, na opinião dele. Um grande beijo para você, Antônio. Legal, então repito mais uma vez, toda terça-feira ao vivo, das 8 às 9 da noite, Esporte na Rede aqui na UpTV. Antes de você falar aí do Senna, Marião, eu sei que hoje não é dia de dica cultural, mas eu queria mostrar um livro que eu acho bastante pertinente, até de uma amiga minha, que trabalha comigo na TV Câmara de Guarulhos. Eu queria pedir pro GP mostrar aqui, ó, pertinho da camiseta. Chama O Jogo de Máscaras na Cena Política. Aí tem um subtítulo aqui que é um pouco maior. O que ela fez? Ela analisou o último debate a presidente da República pela TV Globo em ano de 2006. Com os dois principais candidatos na época, Lula e Alckmin. E analisou se era melhor para o candidato falar mal do adversário ou falar bem de si próprio. Então ela analisou, o ethos que ela chama, né? A construção do discurso aqui pelo ethos. E ela concluiu que quem fala melhor de si mesmo leva melhor do que quem fala mal do outro, quem critica. Então, já que estamos chegando em período eleitoral, esse ano temos eleições presidenciais, eleições para senador, para deputado. Olha aqui, ó, uma boa indicação você encontra na Livraria Cultura. Se você acessar o site da Livraria Cultura e escrever aqui Jogo de Máscaras na Cena Política, você compra, custa R$ 38,00, não é caro, e você pode se informar um pouco melhor sobre o que acontece por trás do discurso de um candidato antes de acertar o seu voto e definir o seu voto lá na urna. Aí, ó, Jogo de Máscaras na Cena Política de Flávia Silveira Serralvo. Flávia Serralvo, minha grande amiga. Beijão, Flavinha. Então, ó, vale muito a pena pra vocês. Agora sim, Marião, manda bala. Ayrton. Fale. Primeiro, parabéns pelo livro, parabéns pra Flávia, sua amiga, parabéns pelo nível das suas amizades que ajudam a engrandecer o nosso programa. A sua pergunta pertinentíssima, como sempre, o melhor trabalho
no esporte brasileiro nesse ano. Eu queria pedir desculpas porque está me fugindo o nome do pessoa que eu queria citar. Eu vou citar só o outro. Para mim, o melhor trabalho é a natação brasileira. O César Cielo cravou o melhor tempo dos 50 metros sem os trajes, né? E o outro nadador brasileiro também fez o melhor tempo da sua vida, muito próximo do recorde mundial. A natação brasileira é muito forte, como sempre. O judô foi campeão no Sul-Americano, mas isso é corriqueiro. Ia só elogiar as perguntas de sempre. Mas falar do Ayrton Senna, que primeiro lindo o trabalho do PA, como sempre, as coisas que ele elabora e coloca aí, emocionam a gente, muito bem escolhidas as imagens. O Ayrton Senna realmente um grande piloto de Fórmula 1, inesquecível para quem adorava e gostava de Fórmula 1, como eu sempre gostei. Só mandar um abraço para todos os fãs de Fórmula 1 que gostam do Ayrton Senna. É uma boa escolha gostar do Ayrton Senna, porque é um excelente piloto de Fórmula 1, muito saudade. Queria só citar uma corrida do Ayrton Senna no Grande Prêmio em Jerez de la Frontera, ele de Lotus, e o Nigel Mansell de Williams. Os três. O Mansell de Williams, e aí o Mansell foi para os pneus do Senna, o Lotus era infinitamente inferior, se deteriorando, o Mansell tinha 10 voltas para acabar, ele escolheu deixar a segunda colocação, não conseguia passar que o pneu estava ruim, parou nos boxes e voltou com o pneu novinho, foi parar lá atrás, veio babando, tirando, como eu gostava de falar o Galvão Bueno, tirando segundo atrás de segundo, passou o segundo colocado, chegou no Ayrton Senna, ficou 3 voltas atrás, não passava de jeito nenhum. Quando virou na curva, ele já abriu espalhando, a Ayrton Senna segurando o carro nos cacos, e eles cruzaram a linha de chegada praticamente juntos. É a menor diferença entre o primeiro e o segundo colocado, 0.014. Então, inesquecível, pode procurar lá. Deixa eu só ver que temos gol, Luciane Bruno. Diga, gol da Taça Libertadores. Olha, temos aqui, até o presente momento, então, Defensor com 2 e 0 de Strongest. Resultado que, por enquanto, está levando a partida para os penais. Deixa eu pedir para o Guilherme pegar a câmera geral aqui, que eu quero mostrar a plateia um pouquinho, só para você ver quem tá. Temos hoje visitas ilustres aqui no Esporte na Rede. Olha lá é a Luciane, charada da Luciane Bruno, que ela falou no começo do programa. Dá um tchauzinho, Luciane, dá um tchauzinho pro pessoal que estiver lá em casa. A filhinha dela, o nome da sua filha, Maria, né? Maria, dá um tchauzinho lá, Maria. O marido dela, o André, você consegue pegar daí, Gepeto? Vamos dar uma deslocadinha pra cá, André, olha lá. Aí a dança das cabeças. Olha a dança das cabeças, olha lá, André, dá um tchauzinho lá, André. E o filho deles também, como é o nome? O seu nome? Igor, o Igor tá lá, dá um tchauzinho lá, Igor, olha lá, para o pessoal te ver lá em casa. A Luciane, ela é culinarista, confeiteira, boleira, do que eu posso te chamar, Luciane? Qual é o nome correto? Culinarista, tá mais adequado? É culinarista, e na semana que vem ela é que vai oferecer o bolo de 6 anos de aniversário do Esporte na Rede, para que os senhores com as suas barrigas cheias possam comer, viu? Eu falando do esfarrapado, a minha aqui, ó. Mas ela é que vai oferecer, portanto, veio hoje conhecer o programa. Muito obrigado pela visita de todos vocês da plateia. Rafael Jacobucci, quem fez o melhor trabalho no esporte em 2014? Eu já tenho um eleito aqui que eu vou falar depois de vocês. Paulista, sem sombra de dúvidas, até porque mostra que ele vai ser um dirigente diferenciado. E vou citar um exemplo. O Juninho Paulista, o Ituano foi acusado que entregou o jogo para o São Paulo. Não, o São Paulo entregou o jogo para o Ituano, desmerecendo a classificação do Ituano e, consequentemente, o título do Campeonato Paulista. Depois, Leandro, até usar o exemplo que você citou no seu bloco, a capa do lance, no domingo da final do Campeonato Paulista, no qual o lance reverenciou o Santos, né? O Santos é o time da virada, o Santos é o time do amor. E mostrou, não foi a público, né? Para criticar, para jogar indiretas a alguém, fez o trabalho dele quieto, com profissionalismo, e conseguiu um Campeonato Paulista, tem tudo para fazer um Campeonato Brasileiro da Série D, um bom campeonato, subir para a Série C e conseguir seu principal objetivo, que é levar o Ituano para a Série B do Campeonato Brasileiro. Muito bem, seu microfone está ruim, Jacobo, o pessoal vai trocar aí. Eu quero dizer que, para sair um pouco da monocultura do futebol, o melhor trabalho do esporte em 2014 foi o título mundial do handebol feminino. Handebol feminino. Mas foi 2013. 2013, então, foi finalzinho do ano passado. Tudo. Mas eu falei da natação vale, judô. Quem trabalhou bem hoje foi o Real Madrid. Só Mas vamos falar um pouquinho do Real Madrid. Será que vai dar tempo? Vou dizer só um dos melhores trabalhos em relação ao esporte de Cristiano 2014 é o do Esporte na Rede. Muito obrigado, Marião. Marião está chegando agora, está empolgado. Obrigado, Marião. Hora de analisar Copa do Mundo de Futebol no Esporte na Rede. Hora de analisar o grupo C de casa. Olha aí na sua tela. Colômbia, Grécia, Costa do Marfim e Japão. Ô grupinho sem vergonha, hein? Fala aí, gente. O que vocês acham? Bom, vamos lá. Analisando superficialmente as seleções, a Colômbia é, na minha opinião, a seleção
favorita para conquistar a classificação. Eu acho que a segunda vaga fica entre Costa do Marfim e o Japão, mas um pouquinho mais para a Costa do Marfim. Não estou botando muita fé na seleção japonesa. E a Grécia, para mim, é a seleção mais fraca, vive ainda daquela glória lá de 2004, da Euro, mas a verdade é que a Grécia passou na fase de eliminatórias, teve que ir para a repescagem, se não me engano, para a Romênia. Você viu o grupo da Grécia? Quem a Grécia, contra quem a Grécia jogou? Eslováquia, Lituânia, Letônia, Liechtenstein e Bósnia e Herzegovina. E terminou em segundo. Pois é, e ele teve que fazer teve que fazer uma repescagem com a Romênia. Então a Grécia realmente acho que não vai dar em nada, não. Agora, vamos falar um pouquinho das outras três. Jogo chato, né? A Grécia Colômbia... vai ser chata com todo mundo, principalmente com a Colômbia na estreia. Mas a Colômbia está vivendo ainda aquela expectativa, né, do Radamel Falcão. A seleção colombiana fez uma belíssimas eliminatórias de Copa do Mundo. Perfeito, 2 Tem pontos aquele apenas Jaime Rodrigues, que é um excelente meia. O Theo Gutierrez também, um atacante velocista, fazedor de muitos gols. A Colômbia tem realmente uma seleção bem sólida. Independente até da questão do Falcão. Se conseguir chegar ou não, porque essa questão de jogador chegando, voltando de lesão é sempre muito 6 meses, né? Muito complicada, mas é um empenho. Isso motiva muito o elenco, é um grupo que favorece. Neymar também. Só queria destacar um jogador da Colômbia que chama Quadrado, que joga na Fiorentina. Ele fez 2 gols na partida da Fiorentina, jogando fora de casa, importantíssimo, né, na sequência da Fiorentina para conseguir a vaga na Liga Europa. Né? É jogador de meio de campo, volante, meia, bom jogador. E também um gol importantíssimo do Gervinho da Costa do Marfim para a Roma, que a Roma jogou antes da Juventus, ainda tentando chegar na Juventus para tentar disputar o título italiano. Depois a Juventus ganhou e agora está definido. Mas ela jogou antes, jogou contra o Milan. E quem fez o segundo gol foi o Gervinho. Ele joga na seleção da Costa do Marfim. O Japão tem o Kagawa, o Okazaki, mas foram jogadores. O Kagawa é o que está no Manchester United. Mas não joga nunca, Não né? joga nunca. Eu vou na contramão de vocês. Para mim vai ser um Honda, grupo equilibrado. Que é o Vai, Nariz. o jogador. E tem da Costa do Marfim, não podemos deixar de falar do Yaya Touré. Né? Touré realmente no Manchester City. Drogba ainda joga? Vai joga e faz os seus golzinhos, 36 anos. Vamos ver como é que vai ser. Tem a questão sempre climática nos jogos da Copa que a gente tem que levar em conta. Que vão jogar em Cuiabá, que favorece a Costa do Marfim. Vão jogar em Brasília, que é no deserto, que vai ser péssimo para a Costa do Marfim. A Grécia, que é um país mediterrâneo, adora jogar em lugares como vai jogar em Natal, Recife e em Brasília. Calor desgraçado, ar seco, favorece a Grécia. Vamos ver. Vai, Jacobucci, fala aí. Eu vou na contramão de vocês. Eu acho que vai ser um grupo equilibrado, guardado as proporções de Colômbia, Grécia, Japão e Costa do Marfim. A Costa do Marfim, eu acho que vai levar vantagem, sabe em que aspecto? Torcida brasileira, porque a torcida brasileira sempre tem uma quedinha por seleções, né, que faz parte do continente africano. E a Costa do Marfim vai dar trabalho nesse grupo, ao lado do Japão, que o Japão sempre surpreende em Copa do Mundo. A Colômbia, por jogar num país sul-americano, né, que é o Brasil, em terras conhecidas, fez uma ótima eliminatória. É favorita para ser líder, mas eu fico aí lutando entre os três, né? Costa do Marfim, Japão e Colômbia, um grupo. Desses 3, 2 passam, né? Não, 2 passam, mas vai ser equilibrado. Não, a gente acha que vai ser equilibrado também. O Japão é a melhor seleção asiática, né? A Coreia do Sul foi a melhor seleção asiática nos últimos 15 anos. Não é mais, na minha opinião. Eu não estou acompanhando o futebol da Coreia do Sul. Né? Como também falar sobre a Grécia, pelo amor de Deus, né? Vamos acompanhar, porque tem os caras que vão lá e que veem os jogos. Eu não vou dar tempo de ver o amistoso da Grécia. No máximo ver a figurinha, né? Ver a figurinha. Mas o Japão é assim, aquela velocidade, disciplina tática, é um futebol pragmático que pode surpreender. Agora, a Costa do Marfim, só para lembrar, a última Copa jogou contra a seleção brasileira. E é uma seleção ousada taticamente. Sim, mas a Costa do Marfim e a Colômbia, os jogadores da Colômbia jogam nos grandes times europeus, Milan, times alemães, bons jogadores da seleção colombiana, que é um destaque, e a Costa do Marfim também, uma seleção tarimbada. Entre outras coisas, enfrentou o Brasil na última Copa do Mundo. O Japão é aquela correria. O Japão tem o técnico lá, o italiano, né? O Zaccheroni. E assim, os jogadores japoneses muitos deles passaram pelo futebol alemão. Então eles, né, tiveram essa experiência. Disciplina tática. Acho que realmente faltava isso para o Japão, que sempre
vivia lá no futebol asiático, não saía lá do Japão, e agora vem com uma perspectiva diferente. Mas ainda assim, eu acho que Costa do Marfim é favorita e, para mim, Colômbia Junto passa. com a Colômbia, talvez. Muito bem, a gente vai só mostrar o Campeonato Brasileiro, não vai dar tempo de comentar, só para que desfazer o meu erro, já que o handball não vale para esse ano. O melhor trabalho no esporte de 2014 é a troca de figurinhas movida pelo álbum da Copa do Mundo. Porque eu volto na infância, volto na adolescência, eu acho muito bacana e é um espírito que move muita gente. Até às vezes quem não acompanha futebol, passa a acompanhar futebol e troca figurinha também. Então vamos colocar o brasileiro aí na tela, rapidinho? Resultados do final de semana tá aí, ó. Esse jogo. Coritiba 0, Santos 0, Palmeiras 0, aquele timinho do Rio de Janeiro que eu não falo o nome, 1, Botafogo 2, Internacional 2. Quem jogou o Emerson nesse jogo? Corinthians 2, shake, né? Corinthians 2, Flamengo 0, Cruzeiro 1, São Paulo 1, no finalzinho, também. Vitória 2, Atlético Paranaense 2, próxima telinha, Sport 2, Chapecoense 1, Grêmio 2, Atlético Mineiro 1, Figueirense 0, Bahia 2 e Goiás 1, Criciúma 0. Caio Júnior caiu, né? Hoje até caiu, tô perguntando, caiu, né? Próxima rodada tá aí, ó. Campeonato Brasileiro da Série A, então, terceira rodada já no sábado, tem São Paulo e Coritiba no Pacaembu, 6h30 da tarde. Atlético Paranaense e Cruzeiro jogam no Mané Garrincha no mesmo horário. Santos e Grêmio jogam na Vila Belmiro também no mesmo horário. Um pouco mais tarde tem o tricolor aí do Rio de Janeiro, esse timinho que eu não falo o nome, que vai receber o Vitória no Maracanã às 9 da noite. Vamos lá para a próxima página. Domingo, então, é dia de Flamengo e Palmeiras no Maracanã, 4 da tarde. Mesmo horário para Bahia e Botafogo na Fonte Nova. Internacional Esporte no Beira-Rio, também às 4 da tarde. Criciúma e Figueirense no Heriberto Rios. Tudo isso às 4 da tarde. E a última telinha, você vai ver aí, tem Atlético Mineiro e Goiás no Independência às 6h30. E Chapecoense e Corinthians na Arena Condá também 6h30 da tarde. Senhores, para matar o programa de hoje, 2 minutinhos só. A segunda rodada do Brasileirão foi, pelo menos as duas partidas que eu vi, foram terríveis, né? Eu vi o Coritiba e Santos. Jogo assim, duro para ver, viu? Duro, difícil. Sem inspiração, sem nada, sabe? Realmente o tempo passando e nada acontecia. Para não dizer que não aconteceu alguma coisa, o Zé Love meteu aquela bicicleta lá no segundo tempo. Mas, tirando isso, mais nada. E eu vi também Cruzeiro e São Paulo. Também outro jogo... Escolheu bem, hein? Nossa, escolhi a dedo, viu, Mário? Eu espero que a próxima rodada... Só vou dizer isso. Espero que na próxima rodada seja melhor, porque essa segunda... Você viu alguma coisa melhor, Marião? Não vou nem falar, nem perder os 2 minutos para falar desse brasileiro que começou ridículo. O Emerson jogando o que jogou, olha que absurdo, né? Os 3 times de Santa Catarina vão cair. Adoro Santa Catarina. Figueirense, Criciúma e Chapecoense. É outro nível. Dá pra incluir o Botafogo nessa? Não, o Botafogo depois acho que não. Acho que não. O Botafogo vai Palmeiras vai brigar se levantar. Agora o Palmeiras pode até perder o Kleina se perder pro Flamengo, que vai fazer uma campanha ridícula no Campeonato Brasileiro. Mas eu queria falar um pouquinho só do Bayern e do Real Madrid. Vai ser vou falar só sobre isso. Isso. Foi 4 vai dar o tempo para falar de uma coisa legal. Concluir o brasileiro, que aí você fala da Champions League. Vai, Jacobut, bem rápido. Então vamos lá, assistir Corinthians e Flamengo. O Flamengo, na minha opinião, acho que chegou a hora dele cair no Campeonato Brasileiro. É esse ano de 2014, o time pífio, Jaime de Almeida perdido na armação da equipe. A grandeza, né? No fim vem o símbolo do Flamengo pesa. Mas enfim, o Corinthians deu uma melhora taticamente, um pouco mais ofensivo. O Pietros caiu como uma luva. Vi Palmeiras e Fluminense. O Fluminense bem com o Rafael Sobis e Fred, bem entrosado na frente. Agora, só uma informação. O técnico do Grêmio, né, o Ederson Moreira, tem prazo de validade. Ou seja, até o término do Grêmio na Copa Libertadores de América. Amanhã. Se cair fora, o Ederson dá tchau ao Grêmio de Porto Alegre. E o Leverkusen... Calil, desenterrou o Leverkusen. Que beleza, Parabéns, Calil. Parabéns, Calil. Calil tá... Nossa, o trabalho tá maravilhoso. Parabéns, Calil. Calil tá fazendo cada coisa. Vamos terminar então com alto astral, com futebol de bom nível, com campos bacanas, Champions League. Me perguntaram hoje... Meu Real Madrid está na final. Meu Real Madrid já está na final. Adeus, Bayern. Vamos lá. Me perguntaram hoje no trabalho o que eu esperava do jogo. Assim, um jogo com muitos gols. Eu achei que pudesse ser 4-2, 5-3. O Real Madrid aprendeu, de tanto apanhar do Barcelona, a ser perfeito no que se pretende fazer, nos contra-ataques. Mas, para surpresa minha, não foi no contra-ataque que o Real Madrid ganhou o jogo. Ofensivo. Foi em 2 lances de bola parada. Eu queria destacar isso, porque o Sérgio Ramos, que eu já critiquei tanto, fez 2 gols de cabeça do mesmo jeito, em cima do Dante, que é um dos zagueiros da seleção brasileira na Copa do Mundo. Então, a atuação pavorosa do Dante. O Real Madrid estraçalhou o Bayern lá na Baviera,
10 graus, chovendo, um frio de lascar, não teve nenhuma possibilidade. Em 25 minutos estava 2-0, depois o Cristiano Ronaldo fez o gol, e o gol por baixo da barreira, que calma o cara já tem, fez um golaço por baixo da barreira, parabéns ao Real Madrid, pintou o campeão, para segurar o Real vai ser dificílimo, eu gostaria muito que o Atlético de Madrid passasse, mas não vai ser, se não passa, o Chelsea será um adversário mais forte, é o Real Madrid, né? E só o único senão é que quando o Cristiano Ronaldo fez o seu 15º gol em 10 jogos de Champions, aí ele já foi fazer lá na frente da televisão macaqui, porque o futebol é só marketing pessoal, muito marketing pessoal, depois ele ainda fez o 16º gol batendo a falta por baixo da barreira. Real Madrid 4-0, que fase ninguém vai segurar, o Real Madrid é campeão. Marião, obrigado, é nóis. Tamo na final, tamo na final. Pode vir quem quiser que nós vamos levar essa. Real vai ser campeão. Agora Pode vir quem quiser. Não, precisa encerrar o programa. Uma hora de programa já, 1 hora de programa. Só atrasou hoje porque o você senhor atrasou. assinou a lista da Cedo, faculdade. Tinha falado, mas... Você assinou a lista da faculdade. Quando tiver prova dessa disciplina, Não, ele vai trazer a prova aqui ele no já Esporte na tomou Rede, pau viu? da matéria de Não, quando terça-feira, tiver né? prova dessa disciplina, Leandro, ele vai trazer a prova no Esporte na Rede e ele vai fazer Desculpa, aqui. posso dar um beijo grande para a família do Adalberto Poleto, que é um Pode. grande amigo que Pode. faleceu semana passada. Queria agradecer e dedicar a ele esse programa tão legal como foi hoje. Um abraço para Regina e para Ana. Bacana. Luciane e Bruno, obrigado. Até Leandro, semana que boa vem noite. com o programa de 6 anos do Esporte na Rede. Exatamente, um beijo a todos. Quero mandar um beijo especial pro meu pai, mais uma vez, feliz aniversário, pai, eu te amo muito. Ele disse aqui no meu e-mail o seguinte, que realmente o melhor trabalho de 2014 é o Esporte na Rede. Obrigado. Mas não vale, Obrigado. pai. Falei, né? Obrigado. Claro. Um beijo pra Fala você, disso, pai, te amo Marião. muito, Grande parabéns, abraço. 70 aninhos. E quero mandar um beijo especial para o Roberto Rogério Rocha, que está assistindo o programa, um grande beijo Obrigado, para você. Roberto. E o Gustavo Tomazelli, já velho conhecido de todos nós. Ô, Tomazelli! Aliás, vai subir, hein? Aliás, Já todos estão convidados a virem aqui no estúdio do Esporte na Rede semana que vem, porque vai ter bolo, hein? Fica que vai ter bolo. Então, Fala, boa não. noite, Obrigado, boa noite, Luciane. Leandro, boa noite a todos, boa noite, plateia. E, claro, semana que vem não percam o Esporte na Rede, né? 6 anos, vai ter bolo, vai ter muita coisa legal. Bolinha E e bolos. assistam. Um grande beijo a todos, e em especial ao Toninho e ao Zelão. Enfim, Obrigado. um grande beijo. Só antes da gente de fechar aqui com vocês, último convite da noite, passe lá também, Leandro, jornalista.blogspot.com, vai aparecer aí na nossa tela toda quarta-feira as fotos do programa de terça-feira, leandrojornalista.blogspot.com, ou então você lê outras colunas, né, Jacobucci, como você citou lá. Muito obrigado pela sua citação ao meu blog, leandrojornalista.blogspot.com, chegando a quase 120 mil visitas, graças a Deus. Tá igualzinho a minha coluna Briga- no blog Esporte na Rede. Só Então, você- 120 Todo mundo chega. visitas. Mas desde 2011, ainda tô indo devagar, mas a gente melhora isso. Paulo Arnaldo, obrigado, até semana que vem. Valeu, Leandro. Até semana que vem com bolinho, docinhos. Uma boa semana a todos vocês. Bom feriado também. Afinal, nós temos aí um feriadinho na quinta-feira. Valeu demais. Até a próxima. Esporte na Rede e análise esportiva. de Sempre, qualidade, sempre. Marião, obrigado. Até semana que vem, Imagina. se Deus quiser. Que é isso, eu que agradeço e agradeço a toda a equipe da UpTV, que faz um trabalho maravilhoso, que na figura do GP, no pessoal da técnica, todo mundo. Um grande abraço, parabéns, obrigado, internauta. Odair e Guilherme lá atrás. Pessoas Odair que e têm, Guilherme, pessoas que têm bom gosto no futebol. Rafael Jacobucci, obrigado pela sua participação. Semana que vem a gente está aí com 6 anos. Estamos juntos, firmes e fortes, para comemorar essa data tão importante da Web TV, né? 6 anos de credibilidade, de profissionalismo. Muito obrigado, até semana que vem com bolo, brigadeiro, guaraná e muito doce para você. Né? Esse resto tudo você vai trazer, né? O bolo eu sei que tem, o resto é você que traz, é isso? A gente segue o jogo. Então tá bom. Então, eu vou cobrar. Vou te cobrar no ar na semana que vem. Fazer um merchanzinho. Você vai ver só. de Bom, graça. deixa eu encerrar aqui o programa de hoje com a frase da noite, em homenagem, claro, aí aos 20 anos da perda do nosso Ayrton Senna, a frase dele. E ele disse o seguinte, que é uma frase que a gente leva muito aqui no Esporte na Rede, Paulo Arnaldo Lima, e por isso o programa hoje, graças a Deus, tem tanto sucesso. No que diz respeito ao empenho, ao compromisso, ao esforço, à dedicação, não existe meio termo. Ou você faz uma coisa bem feita, ou não faz. Que é o que eu sempre defendo. Também. Frase de Ayrton Senna da Silva, é o que procuramos fazer aqui também no Esporte na Rede para você. Na vinheta final de hoje você vai ficar, claro, com o tema da vitória em homenagem ao nosso Ayrton Senna. Lembrando para você que se não conseguiu ver o programa ao vivo, não tem problema. Acesse lá uptv.com.br, clique em vídeos. Você vai ser direcionado ao canal do YouTube da emissora ou então esportenarrede.org e clique em edições anteriores para você ver qualquer edição a hora que você bem entender. Nosso encontro marcado é sempre ao vivo, toda terça-feira, a partir das 8 da noite. Muito obrigado pela companhia de hoje, pelo carinho da sua audiência e Esporte na Rede é e sempre será análise esportiva de qualidade. Tchau.